Você já parou para pensar como tudo começou? Como este mundão lindo de meu Deus surgiu? É uma baita história. Uma história cheia de maravilhas. Uma história que começa num lugar bem quietinho, bem escurinho. Imagina só uma época antes de tudo que a gente conhece. Sem sol brilhando, sem árvores, sem passarinhos cantando suas melodias. Só um silêncio profundo, profundo. Não era só escuro, era um escuro vazio. Pensa num salão gigante sem nada dentro. Nenhuma luz para enxergar, nenhum chão para pisar. Só o nada. E Deus estava lá. Ele estava lá no silêncio. Ele estava lá no escuro. Ele tinha um plano maravilhoso, um plano lindo. Antes de qualquer estrela piscar, era tudo tão escuro, um oceano de escuridão sem fim, silencioso. A Bíblia nos conta que a terra não tinha forma. Era tudo água e um caos completo. Imagina um lugar sem em cima nem embaixo, sem começo nem fim. Só água, escuridão, e o Espírito de Deus se movendo suavemente, como uma brisa leve sobre um mar imenso e parado. Estava esperando. Todo aquele espaço vazio estava esperando. Esperando por algo incrível acontecer. Esperando uma voz falar. Esperando o primeiro olá. Deus estava pensando. Ele estava pronto para criar. Ele estava pronto para fazer algo novo. Deus é tão poderoso. Ele pode criar as coisas só com o poder da sua palavra. Ele não precisou de ferramentas. Ele não precisou de ajudantes. Ele só precisou da sua voz e do seu imenso amor. Então, no meio de toda aquela escuridão silenciosa, Deus decidiu que era a hora. Hora do seu lindo plano começar. Ele teve uma ideia brilhante. Ele queria preencher o vazio. Ele queria trazer alegria e vida. Ele estava prestes a dizer as primeiras palavras. As palavras que mudariam tudo. Você consegue adivinhar o que ele criaria primeiro? Algo para preencher aquele imenso vazio escuro? Gap 2. Então Deus falou. Sua voz era bondosa e forte. Ele disse, haja luz. E assim, num piscar de olhos, a luz surgiu. Bum! Uma luz clara, brilhante. Ela rasgou a escuridão. Afastou as sombras. Foi a primeiríssima luz em todo o universo. Imagina que coisa linda. Deus viu a luz. Ele viu que era boa. Muito boa. Ele separou a luz da escuridão. Ele chamou a luz de dia. E a escuridão, ele chamou de noite. E esse foi o fim do primeiríssimo dia. Um dia cheio de luz nova em folha. No segundo dia, Deus olhou ao redor. Havia luz. Havia escuridão. Mas tinha água por toda parte. Água em cima, água embaixo. Estava tudo misturado. Deus pensou. Precisamos de um pouco de ordem por aqui. Então, Deus falou de novo. Ele disse, haja um firmamento para separar as águas. E assim, num instante, aconteceu. Um espaço enorme apareceu. Era como uma cúpula gigante e transparente. Esse espaço separou a água de cima da água de baixo. Deus chamou esse espaço de céu. Era um céu azul lindo. Um teto maravilhoso para o mundo que ele estava criando. E Deus viu que era bom. O novo céu era grande e vasto. Ele se estendia sobre todas as águas. Imagina olhar para cima e ver aquele céu novinho em folha pela primeira vez. Sem nuvens ainda. Só céu puro, limpinho. Fez uma separação linda. Água lá no alto e água cá embaixo. Deus era como um grande artista. Ele estava moldando sua obra-prima com todo o cuidado. Ele estava abrindo espaço para mais maravilhas. Cada passo era parte do seu plano de amor. O mundo estava começando a tomar forma. Estava menos vazio agora. Tinha luz. Tinha um céu. O que será que Deus faria em seguida? A história estava só começando. No terceiro dia, Deus olhou para as águas debaixo do céu. Elas cobriam tudo. Ele disse, juntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E aconteceu. As águas se juntaram com força, formaram grandes oceanos e mares. E então, devagarinho, a terra começou a surgir da água. Colinas apareceram.
Montanhas se ergueram, vales se formaram. Deus chamou a porção seca de terra, e as águas reunidas, ele chamou de mares. O mundo agora tinha mares azuis e terra marrom. E Deus viu que era bom. Ele ficou contente com seu trabalho. Mas a terra ainda estava nua. Só terra marrom. Deus queria mais beleza, mais vida. Então, naquele mesmo terceiro dia, Deus falou de novo. Ele disse: produza a terra vegetação. E de repente coisas verdes começaram a brotar. Pequenos brotos de grama romperam o solo. Flores coloridas começaram a desabrochar. Árvores grandes e fortes cresceram, com folhas e sementes. A terra nua agora estava coberta de verde. Era macia e linda, cheia de formas e cores diferentes. O ar começou a ter um cheirinho fresco e novo. Deus olhou para todas as plantas. Ele viu que era muito bom. O mundo estava se tornando um lugar adorável. No quarto dia, Deus olhou para o céu que ele havia feito. Era lindo, sim. Mas ele queria mais. Ele queria luzes no céu. Luzes para iluminar a terra. Luzes para marcar os dias e as noites. Luzes para as estações e para os anos. Então Deus falou. Ele disse: haja luzeiros no firmamento do céu. E pau! As luzes apareceram. Ele fez 2 grandes luzeiros. Uma luz grande e brilhante para o dia. Esse era o sol. Ele aquecia a terra e fazia tudo brilhar. E ele fez uma luz mais suave, mais gentil para a noite. Essa era a lua. Ela brilhava com uma luz prateada. Deus também fez as estrelas, tantas estrelas. Pequenas luzinhas piscantes espalhadas pelo céu escuro da noite, como diamantes num tecido de veludo. O sol governaria o dia. A lua e as estrelas governariam a noite. Elas ajudariam as pessoas a saber as horas. Seriam como um relógio gigante no céu. Imagina que maravilha! O sol brilhante, a lua gentil, as estrelas cintilantes. Deus colocou todas elas no céu para iluminar a terra. Ele olhou para o sol, a lua e todas as estrelas. E Deus viu que era bom. O céu agora estava cheio de uma beleza radiante. No quinto dia, Deus olhou para as águas. Os grandes mares e oceanos eram lindos, mas silenciosos. Deus queria que eles fossem cheios de vida. Então, Deus falou. Ele disse: encham-se as águas de seres vivos. E de repente as águas ganharam vida. Baleias enormes começaram a nadar no oceano profundo. Peixinhos ágeis para lá e para cá. Cardumes de peixes, de todas as formas e tamanhos. Criaturas com conchas. Criaturas com nadadeiras. Os mares fervilhavam de movimento e cor. Era um mundo aquático maravilhoso. Deus fez todos os tipos de animais marinhos. Cada um especial. Cada um parte do seu plano incrível. Então Deus olhou para o imenso céu azul. Ele queria vida ali também. Então, Deus falou de novo naquele quinto dia. Ele disse: voem as aves sobre a terra, pelo firmamento do céu. E assim, num instante, os pássaros apareceram. Pássaros com penas coloridas. Grandes águias voando alto. Minúsculos beija-flores unindo por perto. Pássaros cantando doces canções. Eles voavam entre as árvores novas. Enchiam o ar com seus sons alegres. O céu não era mais só para o sol, a lua e as estrelas. Agora, era um parquinho para pássaros lindos. Deus os abençoou. Ele lhes disse para terem muitos filhotes e encherem as águas e o céu, e Deus viu que tudo era muito bom. No sexto dia, Deus olhou para a terra seca. Tinha plantas e árvores, mas ainda estava silenciosa. Deus queria mais vida na terra. Então, Deus falou. Ele disse: produza a terra seres vivos conforme as suas espécies. E os animais começaram a aparecer. Animais grandes como elefantes e leões. Animais menores como ovelhas e vacas. E criaturinhas minúsculas também, como formigas e besouros. Alguns animais andavam, outros rastejavam, outros pulavam. Todos os tipos de animais, cada um feito do jeitinho certo. A terra agora estava cheia de sons e movimento.
O mundo estava se tornando ainda mais vivo e emocionante. Deus fez os animais selvagens. Ele fez os animais domésticos. Ele fez todas as criaturinhas que rastejam pelo chão. Cada um era especial. Cada um tinha o seu lugar. Imagina as florestas cheias de veados, as campinas com zebras correndo livres, os coelhinhos pulando nos campos. Deus amou criar todos esses animais. Ele cuidou de cada um com carinho. Ele os fez todos diferentes. Ele os fez todos maravilhosos. A terra agora era o lar de tantas criaturas incríveis. E Deus olhou para todos os animais terrestres que ele havia feito. Ele viu que era bom. Seu mundo estava quase completo. Então, naquele mesmo sexto dia, Deus fez algo ainda mais especial. Ele disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa foi a criação mais especial de todas. Deus formou o primeiro homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então Deus fez a primeira mulher, uma auxiliadora para o homem. Deus fez as pessoas para serem como ele, para amar, para criar, para cuidar do mundo lindo que ele havia feito. Ele os abençoou. Disse para eles terem famílias e encherem a terra. Deu a eles domínio sobre os peixes, as aves e todos os animais. Deus terminou toda a sua obra. Ele olhou para tudo o que havia feito: a luz, o céu, os mares, a terra, as plantas, o sol, a lua e as estrelas, os peixes, as aves, os animais e as pessoas. Ele olhou para tudo. E ele viu que não era apenas bom. Era muito, muito bom. Seu coração transbordava de alegria. Seu lindo plano estava completo. Gap 2. Este mundo maravilhoso é um presente de Deus. Um presente para você e para mim. É um lugar cheio de beleza e encanto. Um lugar para a gente viver, amar e cuidar. Assim como Deus cuida da gente.